A paz do Senhor, meu irmão e minha irmã. Que alegria ter você aqui para começarmos mais um dia na presença de Deus. Antes de pensar nos compromissos, nas responsabilidades ou nas preocupações, permita que esta palavra fortaleça o seu coração. Existe uma promessa na Bíblia que muitas vezes passa despercebida. Em Deuteronômio 31:8 está escrito: o Senhor é quem vai adiante de ti. Ele será contigo, não te deixará nem te desamparará. Que promessa extraordinária! Deus não apenas caminha ao nosso lado, Ele vai à nossa frente, preparando o caminho antes mesmo de chegarmos. Quantas vezes ficamos preocupados com situações que ainda nem aconteceram? Pensamos na reunião que teremos, na entrevista de emprego, na consulta médica, nas contas para pagar ou nos desafios da família. Nossa mente tenta imaginar todas as possibilidades, mas se esquece de olhar para aquele que conhece o futuro. O Senhor já sabe como será este dia. Nada do que acontecer pegará Deus de surpresa. Aquilo que para nós é desconhecido, para Ele já está completamente diante dos seus olhos. É por isso que não devemos começar o dia dominados pela ansiedade, mas pela confiança. Mas não permita que os sentimentos falem mais alto do que a palavra de Deus. As circunstâncias podem mudar de um momento para outro, porém, as promessas do Senhor permanecem firmes para sempre. Hoje, escolha caminhar pela fé. Antes mesmo de qualquer resposta aparecer, decida confiar que Deus já está preparando aquilo que será para o seu bem. Afinal, quando o Senhor vai à nossa frente, até os caminhos mais difíceis podem se transformar em testemunhos da sua fidelidade. Muitas pessoas acreditam que a paz depende da ausência de problemas. Pensam que só conseguirão descansar quando todas as dificuldades forem resolvidas. Mas a Bíblia nos ensina algo completamente diferente. Jesus disse em João 14:27, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vô-la dou como o mundo a dá. Isso significa que a paz que vem de Deus não depende das circunstâncias. Ela permanece mesmo quando enfrentamos dias difíceis. Veja o exemplo de Pedro. Certa noite, Jesus veio ao encontro dos discípulos andando sobre as águas. Enquanto Pedro manteve os olhos em Cristo, ele também caminhou sobre o mar. Porém, quando desviou o olhar para o vento e para as ondas, começou a afundar. Quantas vezes isso também acontece conosco? Enquanto olhamos para os problemas, tudo parece impossível. Mas quando voltamos os nossos olhos para Deus, encontramos coragem para continuar. Talvez hoje existam ondas tentando assustar você. Pode ser uma notícia inesperada, uma enfermidade, uma luta na família ou uma dificuldade financeira. Humanamente, essas situações parecem grandes, mas elas nunca serão maiores do que o Deus que você serve. Por isso, não permita que o medo conduza as suas decisões neste dia. Faça da fé a sua resposta. Lembre-se de que o Senhor continua sentado no trono, governando todas as coisas com sabedoria e poder. Mesmo que você ainda não veja a solução, continue confiando. Deus nunca chega atrasado. Ele age no tempo certo, da maneira certa e para a sua glória. Que ao longo deste dia, o seu coração permaneça firme nesta verdade. Quem caminha olhando para Cristo pode enfrentar qualquer tempestade, porque sabe que jamais estará sozinho. Meu irmão e minha irmã, existe um erro que muitas vezes cometemos sem perceber. Queremos que Deus mostre todo o caminho antes de darmos o primeiro passo. No entanto, a fé funciona de outra maneira. Deus nos convida a confiar nele hoje, e à medida que caminhamos em obediência, Ele continua iluminando os nossos passos. O Salmo 119:105 declara: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Repare que a palavra de Deus é comparada a uma lâmpada, não a um holofote. Ela ilumina o passo seguinte, mostrando que o Senhor nos guia dia após dia. Foi exatamente assim na caminhada de Abraão. Deus não revelou todos os detalhes do futuro,
Apenas disse que ele saísse da sua terra e fosse para o lugar que lhe mostraria. Abraão obedeceu porque confiava naquele que o havia chamado. A sua segurança não estava no caminho, mas em Deus. Talvez você esteja esperando uma resposta para tomar uma decisão importante. Talvez esteja orando por uma oportunidade de trabalho, pela restauração da sua família ou por uma porta que parece fechada há muito tempo. Enquanto a resposta não chega, não deixe a dúvida dominar o seu coração. Deus continua trabalhando mesmo quando os nossos olhos não conseguem perceber. Há portas que Ele está preparando, pessoas que Ele está movendo e situações que Ele está organizando para que tudo aconteça no tempo certo. O silêncio de Deus nunca significa ausência. Muitas vezes é justamente nesse silêncio que Ele está realizando a sua maior obra. Por isso, não desanime se hoje você ainda não enxerga o resultado das suas orações. Continue firme, continue confiando e continue fazendo a vontade do Senhor. Cada passo dado em fé aproxima você do propósito que Deus preparou para a sua vida. Lembre-se de que o Deus que começou a boa obra em você é fiel para completá-la. Ele não abandona os seus filhos no meio do caminho. Se foi Deus quem o trouxe até aqui, será Ele também quem o sustentará e o conduzirá até a vitória. Hoje, caminhe pela fé, sabendo que o Senhor está dirigindo cada detalhe da sua história. Há momentos em que Deus permite que enfrentemos desafios não para nos enfraquecer, mas para fortalecer a nossa confiança nele. As dificuldades não têm a última palavra. Nas mãos do Senhor, elas podem se tornar instrumentos para amadurecer a nossa fé e nos aproximar ainda mais da sua presença. Lembre-se de Davi. Antes de enfrentar Golias, ele passou muito tempo cuidando das ovelhas no campo. Aos olhos das pessoas, aquele trabalho parecia simples e sem importância. Mas era justamente naquele lugar que Deus estava preparando um rei. Enquanto ninguém o via, o Senhor estava formando um homem corajoso, obediente e dependente da sua direção. Isso nos ensina que Deus também trabalha nos períodos em que tudo parece comum. Nem sempre os maiores milagres acontecem diante dos nossos olhos. Muitas vezes, o Senhor está moldando o nosso caráter em silêncio, preparando-nos para viver aquilo que ainda virá. Talvez você esteja atravessando uma fase em que nada parece acontecer. Você ora, espera e continua confiando, mas as respostas ainda não chegaram. Não pense que Deus o esqueceu. O tempo de espera também faz parte do plano do Senhor. Em Tiago 1:3-4, a palavra de Deus diz que a prova da nossa fé produz perseverança. E a perseverança nos torna mais fortes, mais maduros e mais preparados para cumprir a vontade de Deus. Por isso, não despreze o dia de hoje. Viva cada momento com a certeza de que Deus continua escrevendo a sua história. Aquilo que hoje parece apenas uma luta pode amanhã tornar-se o testemunho que fortalecerá a fé de muitas pessoas. Permaneça firme. Continue confiando no Senhor, mesmo quando seus olhos ainda não enxergam a resposta. Deus nunca desperdiça uma lágrima, nunca ignora uma oração sincera e jamais abandona aqueles que colocam a sua esperança nele. O melhor de Deus sempre chega no tempo certo. Meu irmão e minha irmã, existe uma atitude que pode transformar completamente a maneira como enfrentamos cada novo dia: a gratidão. É fácil agradecer quando tudo está dando certo. O verdadeiro desafio é manter um coração grato, mesmo quando ainda estamos esperando a resposta de Deus. É nesse momento que demonstramos que a nossa confiança não está apenas nas bênçãos, mas no Deus que as concede. A Bíblia nos apresenta o exemplo de Paulo e Silas. Eles estavam presos injustamente, com os pés acorrentados e o corpo ferido. Humanamente, não havia motivo para louvar. Mesmo assim, em vez de reclamarem ou perderem a esperança, começaram a orar e a cantar louvores ao Senhor.
Enquanto eles adoravam, Deus entrou em ação. Um grande terremoto abalou a prisão, as correntes foram quebradas e as portas se abriram. A situação mudou porque aqueles homens decidiram confiar em Deus, mesmo no meio da dificuldade. Essa história nos ensina que a nossa atitude diante das lutas faz toda a diferença. Quando escolhemos reclamar de tudo, o nosso coração se enche de desânimo. Mas quando escolhemos agradecer, lembramos de tudo o que Deus já fez e renovamos a esperança de que Ele continuará agindo. Talvez você ainda esteja esperando um milagre. Talvez exista uma oração que parece não ter sido respondida. Ainda assim, olhe para trás por um instante e recorde quantas vezes Deus já o sustentou. Quantas portas Ele abriu, quantos livramentos concedeu e quantas batalhas venceu por você. O Deus que foi fiel ontem continua sendo fiel hoje. O seu amor não mudou, o seu poder não diminuiu e as suas promessas permanecem de pé. Por isso, viva este dia com um coração cheio de gratidão. Mesmo antes de ver a resposta, agradeça pela certeza de que Deus continua trabalhando. Quem aprende a confiar no Senhor em todas as circunstâncias, descobre uma paz que o mundo jamais poderá oferecer. À medida que nos aproximamos do momento da oração, quero deixar uma última reflexão para o seu coração. Muitas vezes, passamos tanto tempo preocupados com aquilo que pode dar errado, que nos esquecemos de lembrar de tudo o que Deus já fez por nós. Quando o medo ocupa o coração, a esperança perde espaço. Mas quando nos lembramos da fidelidade de Deus, a nossa fé é renovada. É por isso que a Bíblia nos convida constantemente a recordar as obras do Senhor. Cada livramento, cada porta aberta, cada oração respondida é uma prova de que Deus nunca abandona aqueles que confiam nele. Pense por um momento na sua própria caminhada. Quantas vezes você acreditou que não conseguiria continuar? Quantas situações pareciam impossíveis de resolver? E ainda assim, Deus abriu um caminho. Talvez não tenha sido da maneira que você esperava. Talvez não tenha sido no tempo que você desejava. Mas a resposta chegou. E se Deus fez isso antes, por que deixaria de cuidar de você agora? O Senhor continua sendo o mesmo. Ele não mudou, não perdeu o controle e não foi surpreendido por nenhuma luta que você está enfrentando. Antes mesmo de este dia começar, Deus já conhecia cada desafio que surgiria. Ele sabe das conversas que você terá, das decisões que precisará tomar e até das batalhas silenciosas que ninguém conhece além dele. Por isso, escolha descansar na promessa do Senhor. Não deixe que a ansiedade roube a alegria deste novo dia. Não permita que o medo fale mais alto do que a voz de Deus. A palavra declara em Isaías 26:3: Tu conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque confia em ti. Que essa seja a sua decisão nesta manhã. Manter o coração firmado em Deus. Talvez você não tenha todas as respostas, mas você conhece aquele que tem. Talvez você não veja todo o caminho, mas sabe quem está guiando os seus passos. Daqui a pouco vamos falar com o nosso Pai em oração. Vamos apresentar diante dele os nossos sonhos, as nossas preocupações, a nossa família e tudo aquilo que está em nosso coração. Faça isso com fé, porque Deus não apenas ouve a oração de um filho, mas também age em favor daqueles que colocam toda a sua confiança nele. Pai amado e Deus Todo-Poderoso, nesta manhã nos colocamos diante da Tua presença com humildade e gratidão. Obrigado pelo dom da vida, pelo fôlego que recebemos e por mais um dia que o Senhor nos concedeu. Antes de qualquer compromisso, queremos reconhecer que Tu és o dono das nossas vidas e que dependemos completamente de Ti. Senhor, entregamos em Tuas mãos este novo dia.
Vai à nossa frente, preparando os nossos caminhos, abrindo as portas que vêm de ti e fechando aquelas que não fazem parte da tua vontade. Guarda os nossos passos e livra-nos de todo mal, de todo acidente, de toda armadilha e de toda obra do inimigo. Pai, olha para cada pessoa que está orando comigo neste momento. Tu conheces as lágrimas que ninguém vê, as preocupações escondidas, as enfermidades, as dificuldades financeiras e os desafios familiares. Estende a tua mão poderosa sobre cada vida e derrama a tua paz, aquela paz que excede todo o entendimento. Renova as forças de quem está cansado. Dá esperança a quem pensa em desistir. Fortalece a fé daqueles que estão esperando uma resposta e ajuda-nos a permanecer firmes, mesmo quando não compreendemos os teus planos. Que neste dia as nossas palavras, atitudes e decisões sejam dirigidas pelo teu Espírito Santo. Dá-nos sabedoria para escolher o caminho certo, coragem para vencer as dificuldades e um coração disposto a fazer a tua vontade acima de todas as coisas. Nós declaramos que confiamos em ti. Cremos que o Senhor está no controle de tudo e que nenhuma batalha é maior do que o teu poder. Recebe a nossa gratidão e a nossa adoração, porque tu és fiel em todo o tempo. Nós entregamos este dia em tuas mãos e oramos com fé. Em nome do Senhor Jesus. Amém.